Olá pessoal, estamos começando mais um programa do Life Club Podcast. Meu nome é Matheus Caldeira, eu sou fundador e host deste podcast. Antes de começar o programa, eu quero dar um recado dos nossos patrocinadores. Nós temos os patrocinadores, o Gaspar Barbearia, que é uma barbearia premium, tem muitos tipos de serviços, entre eles um clube de assinatura para você cortar cabelo, fazer a barba à vontade. Para vocês saberem mais sobre os planos da Gaspar Barbearia, só entrar nas redes sociais deles, que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. E também o Instituto Harmony. O Instituto Harmony, eles fazem serviços estéticos e de nutrição esportiva. O Neto Mosca, ele faz o serviço de educação física e também da nutrição. E se você quer fazer o serviço de estética, a gente tem a biomédica Thaís Pazeto, que ela cuida muito da parte de harmonização facial e corporal. Também a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo para vocês estarem conhecendo o trabalho deles. Hoje, o meu convidado, ele tem 33 anos, ele é formado em produção audiovisual, ele é filmmaker e publicitário com mais de 10 anos de experiência. Ele é fundador e proprietário da Final Vision, que é uma agência de marketing. Com vocês, César Riar. Isso mesmo. Muito obrigado aí, Matheus, pelo convite. Bom, primeira vez também num podcast. A maioria das vezes eu tô ali atrás gravando e hoje vou encarar aqui o microfone. César, a gente agradece sua participação neste podcast. A gente sabe que foi uma luta pra você estar vindo aqui, pra você estar vindo aqui, veio de São Paulo até aqui, a gente agradece você ter viajado todo esse trajeto aí pra vir aqui gravar com a gente. Um podcast recém-criado, receber pessoas como você é sempre muito bom. E eu queria te apresentar por que que a gente te chamou aqui, tá? A gente verifica hoje que as pessoas reclamam que não tem tempo para fazer uma atividade física, fazer uma dieta, tirar um projeto do papel, buscar ter uma nova habilidade. As pessoas estão aceitando o dia a dia, o cotidiano delas e não tá querendo evoluir. E a gente sabe que tudo isso é uma falta de procrastinação, falta de vontade, e quer trazer pessoas como você para dar um gás nessa galera, para o pessoal aprender que existem vários tipos de profissões que a gente pode ter algum resultado. E, meu, a gente tá vendo aqui que você, cara, você é publicitário e filmmaker e trabalha com edição de vídeo. Quem te acompanha, eu te acompanho. A gente sabe que o trabalho é bem complicado. Não é só catar, abrir uma câmera e colocar a câmera aqui e fazer um trabalho desse jeito. A gente sabe que tem todo um por trás, tem todo os bastidores, vamos falar assim. Então a Perfeito. gente sabe que faz sentido trazer você para ensinar a galera uma outra visão de vida e também fazer como que dá conta de tudo, porque não é só pegar e gravar também, você tem que fazer todo um pós, um pré, a gente vai saber um pouquinho mais disso. Maravilha. Antes de começar, a gente começar a falar um monte de coisa aqui, eu preciso contextualizar a galera quem que é o César, que é a tua audiência, sabe quem é você, mas às vezes a audiência daqui não sabe. Então vamos lá. Eu quero saber, pra galera entender você, da onde que surgiu a tua ideia de fazer uma produção audiovisual, virar filmmaker, da onde chegou o César, assim, pra saber se desenvolver a expertise que ele tem hoje? Maravilha. Bom, vamos começar então do começo. Bom, tudo começou na fotografia, né? E em eventos, eu diria, né? Com mais precisão. Eu foi através de um amigo do meu irmão, há muito tempo atrás, que foi me jogando nesse mundo do audiovisual, né? De eventos. Então, acho que vou contar aqui uma parte que faz mais sentido, né? Para ilustrar aqui como que foi essa trajetória, né? Bom, eu comecei efetivamente a trabalhar com audiovisual, com eventos, numa empresa de que a gente fazia locação de equipamentos para eventos. Então era projeção, iluminação, sonorização. E, e eu entrei nessa empresa verde de tudo isso. E ali foi começando tudo, né? Aos poucos. Tudo um processo, né? Então, naquela altura eu já tinha um curso de sonoplastia que me deu uma certa bagagem para para que eu me mantivesse nessa empresa, né? Então, a parte de operar mesa de som, montar sistemas de áudio, de microfone, projeção, iluminação. E ali, cara, foram.
8 anos, 9 anos nessa empresa. Era uma empresa familiar, então não era muito grande, mas tinha bons clientes, né? Tinha alguns clientes bem relevantes. E, e o tempo foi passando e eu ainda sentia que eu não estava ainda no que eu realmente gostaria de fazer. Mas sabia que eu estava no mundo que eu gostaria de pertencer, que era o audiovisual, né? Então, nesse meio tempo, nesses anos, eu comecei estudando fotografia, né? Eu fiz um curso bem intensivo na Vila Madalena na época que chamava Instituto Internacional de Fotografia. Então ali comprei minha primeira câmera, é, e um fato interessante, curioso, que acho que o que me despertou mesmo na fotografia foi eu tive aquela linha de celulares da Sony Ericsson, Cybershot, não sei se o pessoal lembra desses modelos, e eles eram bem aprimorados para a época deles em relação à fotografia. Então, eu me lembro até hoje, nitidamente, quando eu estava indo para o novo Hotel Morumbi, que é onde eu trabalhei durante um tempo, né, com essa empresa, passando ali pela Ponte Morumbi, eu tirei uma foto do Rio Tietê, assim, do Rio Pinheiros, né? Ficou uma foto bem legal. Eu falei, caramba, eu fiz isso, então eu quero continuar fazendo isso, eu gostei disso, e é isso que eu quero. E ali foi numa reta só. Então eu comecei a fazer fotos para a empresa, vídeos para a empresa. Então eu comecei a sair do que eu fazia, da parte técnica, braçal ali, tipo aquela coisa louca, correria, montagens, para essa parte mais estratégica e de marketing, né? Então eu meio que criei o setor de marketing dessa empresa que até então não tinha, eram os donos que tocavam de um jeito totalmente assim intuitivo, né? E ali eu fui trazendo a foto, o vídeo para divulgar, fui pegando o gosto daquilo, fiz muitos shows, né? Na época a gente fazia muita formatura, então teve, nossa, show da Anitta, do CPM, Skank, J Quest demais, enfim, vários artistas nacionais, né? E aí chegou um tempo, né? Agora já chegando mais pra cá, no final de 2018, eu nesse período eu entrei na faculdade de publicidade. Não tinha uma pretensão muito clara de querer cursar algum curso em específico. Não me identifiquei com nada assim. Até que com uma trocagem de ideia com um amigo meu, Álvaro, da época da escola, ele me incentivou, falou: não, pô, faz. Eu tava com aquela crença de que já tava muito tarde, né? Eu já tava meio que velho para fazer faculdade. Mas eu acabei fazendo porque eu cheguei na conclusão de que a publicidade poderia me ajudar. Se eu quisesse fazer uma coisa por mim e começar a trabalhar por conta, ter minha empresa, isso iria me dar alguma bagagem, né? E foi isso. E aí, no final de 2018, eu percebi que meus parceiros de faculdade estavam entrando em empregos ganhando, tipo, igual ou até mais o que eu ganhava enquanto eu estava há quase 9 anos na empresa. Nossa. Então, essa eu diria que foi a primeira virada de chave. Então, eu comecei a perceber assim: caraca, eu já sei isso, tenho essas habilidades, tenho essa bagagem na empresa. Meus amigos estão entrando agora e estão, tipo, com o mesmo faturamento. Eu falei, não, isso tem alguma coisa errada. E aí, falei, bom, beleza. Eu quero trabalhar com foto, com fotografia. Até então o vídeo não era uma prioridade, né? E aí, eu fui me aperfeiçoando, né? Estudando muito por conta. O YouTube foi um alicerce, assim, brutal. Eu diria até que mais que a faculdade.
porque era ali onde eu me inspirava em alguns outros videomakers, muito especificamente alguns da gringa, né? Alguns videomakers que eu comecei a analisar o lifestyle deles, o que eles estavam colhendo com a profissão deles, o que eles estavam alcançando com essa profissão. Eu falei, opa, eu também quero isso. Por que não, né? Tipo, viajar a trabalho e você conseguir conhecer lugares e pessoas que o seu trabalho está te permitindo isso. Você ser dono do seu da forma que você quer trabalhar, de que você entende que é melhor, você ter essa autonomia me chamou muita atenção, né? E assim foi. E o que aconteceu em 2019, que eu não contava com isso e ninguém contava com isso, a pandemia. Então eu pedi as contas falando, vou abrir minha produtora. Nesses últimos anos de empresa eu já estava criando o meu branding, o conceito da minha marca, pensando em cor, logo, tipografia. E, e foi nascendo, né? Foi pouco a pouco foi começando a pegar forma, né? Então, no início ainda assim eram muitos trabalhos por indicação da época da empresa, relacionado à fotografia mesmo. E, e quando veio a pandemia, acabou tudo, né? Eu acho que não só esse setor de audiovisual, mas acho que a cadeia toda de técnicos que trabalham com eventos foi prejudicada, né? Então não tinha trabalho, até que 2020 eu atrás de soluções para não ficar parado, né? Eu comecei a fazer algumas fotografias para imóvel, né? Então tinha uma plataforma tipo essas Quinto Andar e entre outras, né? E eu comecei a fazer essas fotografias de alguns apartamentos. Era o que tinha ali no momento, pagava super mal, mas era uma coisa que pelo menos ajudava a ter alguma renda, né? Naquele momento onde não tinha trabalho nenhum. E aí, e aí as coisas foram melhorando gradativamente, né? 2020, 21, 22, 23 e e é muito louco porque nesse processo todo eu tive que aprender sozinho a como é trabalhar por conta, a organização que isso demanda da gente, o compromisso, enfim, é aquilo aquele termo que ficou bem conhecido como urgência, né? Então você tinha que dar conta de tudo para poder crescer. Então foi esse percurso, né, que me levou onde eu tô agora com a minha produtora. Cara, você começou então tirando uma foto de um rio. Cara, que Exato. loucura. O que você imaginou? Tipo assim, cara, você falou, ah, tirar uma foto do rio ficou bem tirada, vou viver disso. Foi Como é que tipo foi o seu isso. sentimento dentro disso? Cara, foi exatamente esse. Tipo, eu falei, caraca, eu fiz isso, eu consegui fazer isso. Tipo, beleza, foi o celular, mas o olhar, né? Tipo, por que isso me chamou a atenção? Então foi muito a partir disso. E aí eu comprei uma câmerazinha da Canon, uma Cyber, nem lembro o modelo dela, mas era uma câmera bem simples, né, para fazer esse curso de fotografia. Isso no meio tempo que eu estava na empresa, né? Então, eu fui coletando essas skills, né? Foto, aí fui aprendendo um pouco mais do vídeo e foi levando aonde eu cheguei, né? E uma coisa que eu acho interessante e muito que eu sinto que foi crucial no desenvolvimento da minha carreira é essa bagagem da fotografia. Porque na produção de vídeo, isso é interessante até de compartilhar. É uma profissão muito nova, como outras que vieram com marketing digital e a internet. São profissões novas que não existem muitas regras
de como tem que ser feito, não existia muitos cursos ou graduações para isso. Então eu percebi que a fotografia estava me ajudando bastante nisso, na parte do vídeo, né? Quando a gente pesquisa no Google o que que é um videomaker, um filmmaker, existe uns nomes diferentes para a mesma coisa no final das contas, mas é interessante analisar que assim, o videomaker é aquele cara que vai fazer vídeos. Ele é contratado para produzir um vídeo de uma marca, de um produto, de uma coisa. Ponto. Ele vai lá, grava e entrega. O filmmaker é aquele que. Isso é o que o Google diz, né? É aquele produtor de vídeo que tem uma ênfase mais cinematográfica, que tem aquela ênfase mais de filme, aquela coisa que aplica a fotografia nos vídeos. Não é simplesmente um fazedor de vídeo. E foi aí que eu fui me identificando como filmmaker. Óbvio que esses termos na prática e no dia a dia não é assim de suma importância. O cliente ele não está muito preocupado o que você é, ele está preocupado se você vai entregar aquele vídeo que ele quer e vai dar resultado, né? Mas nesse processo de aprendizado, eu acho que uma coisa também muito crucial que eu aprendi foi que, dado o momento que as coisas começaram a melhorar, né? Quando a pandemia foi indo embora e os trabalhos começaram a aumentar, eu senti que eu não poderia me limitar a só uma entrega de vídeo. Eu vou lá, fui contratado para produzir esse vídeo, peguei esse vídeo e entreguei. Isso foi começando a ficar uma coisa básica, né? Então, a partir disso, começou a você entregar o porquê que tem que fazer esse vídeo, para que ele vai ser feito, qual o intuito dele. É um vídeo que vai promover, é um vídeo que vai fazer venda. Então, é aí que eu comecei a usar mais a parte do marketing e da publicidade no meu trabalho. Isso também mudou muito o desenrolar das coisas. Quando a gente fala em criação de conteúdo no digital, obviamente, Uhum, em questão de vídeos, a gente vê uma plataforma que estourou muito na pandemia, que foi o TikTok. uhum. O Instagram, hoje você posta vídeo, você posta Reels e você posta vídeo no Stories. Como que a gente pode fazer uma criação de conteúdo em questão de vídeo, cenário, qualidade para todas essas plataformas? Olha, é, as plataformas existem de maneiras diferentes, eu acho que justamente para suprir cada tipo de demanda, né? O que eu via muito dos videomakers que eu comecei a seguir durante toda essa carreira, esse processo, principalmente falando no YouTube, né? Eu acredito que o Instagram e o TikTok, eles servem como um alicerce para você dissipar o seu conteúdo do YouTube, né? Assim, isso é uma estratégia. Não estou falando que isso é uma regra ou que a criação de conteúdo tem que girar em torno desse mecanismo. Mas, porém, eu via que isso funcionava muito. Então, conteúdos densos e longos eram capazes de gerar diversas pílulas, né, de conteúdo rápido que poderiam se propagar com muito mais velocidade no Instagram e no TikTok. Então eu vi muito esse movimento, né? Óbvio que se a gente falar de linguagem é um pouco diferente, né? Enquanto eu acho que o Instagram e o TikTok é de uma linhagem muito mais entretenimento, não que não tenha conteúdos de didáticos e de conhecimento, mas o entretenimento fala muito mais forte. Não tem como a gente negar isso. Uma coisa que eu queria saber Não a sei se gente respondeu não exatamente. respondeu, deu para pegar uma sacada legal. Aham. A rede social que hoje a gente tem de momento, a rede social, né? A rede que a gente tem é o YouTube, né? Para criação de conteúdo. E a galera tem uma dificuldade, principalmente em como que eu vou gravar esse vídeo. Porque muitos falam assim, eu não, hoje não tenho recurso, sei lá, não tenho
putz, eu não tenho um tripé, eu não tenho um celular com uma câmera boa. Como que, com essa falta, talvez, de algum recurso muito específico, como que a pessoa pode fazer um vídeo de qualidade e que seja chamativo para atrair uma audiência específica? Excelente. Bom, eu acho que essa é uma pergunta que rola muito, ela é muito pertinente, né? E, cara, eu sempre fui muito fã das famosas gambiarras, né? As adaptações técnicas. Eu acho que isso me moveu durante muito tempo, porque nunca tive condições assim de ter sempre os melhores equipamentos. Isso nunca aconteceu. Foi sempre uma coisa assim: poxa, eu preciso disso, eu vou comprar isso. Agora eu preciso daquilo, vou comprar aquilo. Então eu comecei a separar o que era luxo e não tão importante com o que era fundamental e crucial para fazer a coisa acontecer, né? Então assim, existe muitas opções de iluminação que são baratas, super em contas para você começar, que nem sempre são tipos de iluminação categorizado para fotografia ou para produção de vídeo. Às vezes eu estou falando assim até de luz de emergência, que inclusive eu posso falar disso depois em um curso que eu estou desenvolvendo justamente para as pessoas que querem é, conseguir fazer boas fotografias com o celular e poucos recursos. E eu mostro por A mais B que isso é totalmente possível de ser feito, entendendo conceitos básicos que a gente traz da fotografia, como, por exemplo, iluminação, enquadramento. Então, você tendo esses pontos estudados na sua cabeça, você vai conseguir produzir bons conteúdos de qualidade. Independente se você está com um celular mais antigo, mais moderno, óbvio que influencia a qualidade, né? A gente não pode ser hipócrita de dizer que a gente não pode fazer uma comparação de algo muito antigo, assim, em torno de 5, 6, 7 anos de diferença para um outro modelo, que realmente vai existir ali as suas diferenças, entendeu? A gente falou aqui do, da qualidade. Como que eu posso produzir agora pelo celular especificamente? Você falou ali de enquadramento. Uhum. Como que eu posso fazer uma qualidade de enquadramento? O que que é isso e como que eu posso começar? Eu sei que tem recurso no celular que a gente põe aquelas gradezinhas. Perfeito. Como que a gente pode fazer isso tanto para um vídeo que seja, vamos supor, um vídeo de selfie, um vlog que seja, eu coloco o celular lá longe, Uhum. eu vou fazendo minhas coisas e a pessoa vai vendo, eu gravando, fazendo alguma coisa. Tá. Bom, eu acredito que são propostas diferentes, né? Eu acho que no vlog, naquela coisa dos stories, aquela coisa mais dia a dia, você não tem que se preocupar tanto com essas regras de enquadramento, é, de iluminação, talvez nem tanto, é, porque a proposta são vídeos rápidos para mostrar aquela realidade, aquela coisa não muito editada, né? Então, eu vejo que não tem muito o que se fazer de extraordinário para você ter uma boa qualidade nessas situações, né? Agora, falando de uma produção mais pensada, mais roteirizada, mais produzida, onde sim, aí você vai pensar no enquadramento, você vai pensar numa iluminação com mais cuidado, eu acho que aí sim influencia. E a gente tem várias ferramentas que ajudam isso, né? Por exemplo, que você falou, aquela gradezinha, né, que parece um jogo da velha, é a regra dos terços, que consiste basicamente no quê? Em você achar no seu quadro de imagem em que local e quais elementos vão agregar nessa composição final da sua imagem, né? E isso é até interessante de se discutir que quando começou muito forte, né, o Instagram e o TikTok, o conceito do horizontal foi totalmente destruído, perdido,
Porque, ora, vamos lá. A gente vai querer fazer uma boa fotografia, uma boa produção com o celular em vertical. A gente tem que entender que a gente já está perdendo aí, sei lá, mais de 50% de imagem, né? A gente vai ganhar a imagem de cima e embaixo e pontos que normalmente não tem muitos pontos de interesse, esteticamente dizendo. Diferente de um enquadramento horizontal que a gente está acostumado com a nossa vida inteira. Né? O cinema, onde você tem um monte de coisas acontecendo, você pode fazer uma varredura do seu olhar para lá e para cá. Então, pensa, o quão ficou difícil você ter produções bonitas no vertical, né? E mesmo assim, dá para se aplicar muito da fotografia e de algumas regras de composição no enquadramento vertical, mas é muito mais difícil. É totalmente diferente. Você acha que tá mais difícil criar conteúdo hoje por causa desse enquadramento? Não só por causa de enquadramento, mas assim, tá difícil gravar vídeo hoje? Eu acho que tá mais fácil, mais acessível, mais prático, porém, isso gera um ruído muito maior. O que eu quero dizer com ruído? Gera uma quantidade exorbitante de gente produzindo conteúdo. Tendo isso em vista, a gente tem que pensar assim, bom, para eu me sobressair e ser visto nessa enxurrada, nesse mar de conteúdo, a gente tem que fazer algo diferente. E de preferência de qualidade, com todos os pontos possíveis ali embargado nesse vídeo, né? Então, desde uma composição legal, de um áudio legal, uma iluminação legal, os elementos compondo a cena legal, porque senão você vai acabar ficando ali no meio dessa poluição visual e vai ser difícil ser visto, né? E aí, inclusive, que começou a entrar o tráfego, né? Eu acho que o tráfego ele começou a chegar no momento onde justamente era para tentar tapar esse buraco, essa brecha de resolver esse problema, né? Então, o que eles pensaram provavelmente? Bom, todo mundo está postando conteúdo a cada ano que passa, cada vez mais, né? Então, como que a gente vai distribuir isso para geral? Como que o fulano vai querer... Como uma marca vai poder ser mais vista que outra? E aí que a coisa começou a virar business, né? Então, grandes marcas que injetavam milhões em televisão começou a fazer isso na internet e, obviamente, começou a ter o alcance que queria e a visibilidade que se esperava, né? E isso foi pulverizando pra gente, usuários normais, né? Você tocou no ponto do business. Eu queria entender o seguinte, dentro do vídeo, como que a gente consegue construir um vídeo que seja ao mesmo tempo chamativo, mas não tão forçado? Eu falando em questão de criar um conteúdo, talvez uma campanha, vamos supor, vou dar um exemplo, campanhas do Itaú, por exemplo. Vou jogar uma marca aqui que a gente sabe que é muito conhecida, que tem vários estímulos. Como que você, quando você está fazendo um vídeo e você vai fazer toda essa edição, como é que você sabe qual é o estímulo que eu vou pôr aqui, o que que eu vou colocar aqui, o que que essa pessoa vai falar, o que que é o conjunto da obra disso tudo? Tá, vamos lá por partes. Bom, vamos pegar o Itaú, como você falou. Se a gente analisar as grandes empresas, o que acontece? Na produção de vídeo dessas grandes empresas, muitas das vezes essas empresas têm mais de uma agência ou mais de uma produtora, onde cada uma delas tem uma ênfase maior no tipo de entrega, do tipo de vídeo que se espera, né? Então, pegando o Itaú novamente, até um exemplo que eu gosto de trazer da Samsung também. Ambas marcas trazem a questão das pessoas, o storytelling mais emocional,
tenta trazer uma família, aquele clássico propaganda da Doriana, aquela família perfeita, o cachorro perfeito, a casa perfeita, o carro perfeito, o dia perfeito. Porque porque tem um objetivo por trás disso, né? De conversar com aquele público, né? Então, assim, assim como, por exemplo, vai ter uma produtora ou uma agência que vai produzir um vídeo muito mais comercial, muito mais propaganda, menos filme, vamos dizer assim. Então, e isso também varia muito o grau de complexidade de produção dessas obras, né? Então, quando a gente está falando de gravar um criativo para o Instagram, um Reels, de 1 minuto e meio, onde tem alguém falando e mais algum outro elemento, é uma pós-produção muito mais rápida. Diferente de um filme como esse, que todas as cenas são pensadas e regravadas e gravadas mais de uma vez. Às vezes a gente tem aí uma locação com custo X, com figurino, com uma equipe para fazer 5 segundos de uma cena numa locação. Então, são produções totalmente distintas e de complexidades diferentes, tanto na parte de captação como na edição, né? Então, por exemplo, né, na parte da edição, né, que você estava citando, com certeza a gente vai ter muito mais trabalho numa produção dessa, porque é uma preocupação muito maior com a cor. É, Por exemplo, se esse filme for rodar na TV ou numa tela de cinema, é muito diferente de uma tela de celular. Então, são preocupações que vão surgindo e deixando aquele projeto mais complexo. Se eu for gravar um vídeo, por exemplo, um vídeo de campanha publicitária, pode ser foto, vídeo aí, pra você explicar um pouquinho pra galera entender. Como que eu faço esse vídeo, vamos supor, para uma campanha, para ele rodar naqueles anúncios do YouTube? E como eu faço para esse comercial, alguma coisa assim, rodar na televisão? Tipo assim, é diferente o tipo de chamada e tudo mais. Como é que eu me conecto um pouco com o público da televisão e com o público que tá no YouTube, que tá na internet? Muito legal. Bom, eu acho que partem de princípios semelhantes. Se a gente parar para pensar no gancho, que é aqueles 3 primeiros segundos, eu acho que ele é crucial tanto na internet, nas redes, quanto na televisão. Mas são conteúdos que com certeza são públicos diferentes, né? Eu acho que muitas pessoas do marketing digital, o marketing em geral, começou a se perder em relação a esse declínio da televisão e a ascensão da internet, né? Porque a televisão ela não vai deixar de ser o monstro que ela é em termos de audiência. Porque se você parar para pensar que a Copa do Mundo, o Big Brother, o Campeonato Brasileiro, o, sei lá, o Domingão do Faustão, que nem é Faustão mais, Domingão com o Hulk agora. com o Hulk. Tipo assim, aquilo ali, cara, a gente tá falando de milhões e de milhões de famílias que provavelmente são classes, às vezes B, C, D, que estão ali consumindo a televisão para fins de entretenimento, né? Então, e isso é uma coisa muito interessante que eu entendi na publicidade e isso me fez a cabeça explodir para parar para pensar nisso da forma de um publicitário, de um profissional de marketing, que é que todos esses programas, todas essas coisas que existem ali, tem, são o intuito desses programas existirem é justamente por causa do comercial.
E eu achava que o comercial era o menos importante, que o importante era o programa. E é justamente essas duas coisas juntas, né? Tanto que se uma marca quer anunciar o seu produto, o seu serviço, no intervalo do Big Brother, é uma fortuna. Assim, papo de muitos milhões. Então, assim, e essa campanha que ele rodar nesse comercial vai impactar milhões de pessoas, né? Então, e a internet é um outro caminho, né? Eu acho que um exemplo que ilustra muito bem isso, e acho que o pessoal vai conseguir perceber isso. Eu não quero trazer nada político, eu tenho uma opinião muito aversa à política no Brasil, mas se a gente analisar os novos candidatos que estão surgindo, alguns deles já se ligaram no poder da internet, né? Outros não. Outros estão presos no jeito antigo de fazer marketing político, no marketing geral. Eles estão ali fazendo aquelas promessas de campanha que todo mundo já está careca de ouvir. Aquelas promessas vagas de que precisa melhorar a educação, que precisa melhorar a segurança. Cara, isso é óbvio. É, eu acho que não tem mais por que ficar batendo nessa tecla como uma puta promessa revolucionária. E candidatos que estão apostando em a sua verba, em vez de gastar na televisão ou coisas do tipo, estão indo na internet, porque ali também tem uma outra grande fatia da sociedade, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais, com as ferramentas que a gente tem hoje, com os gestores de tráfego, começou a ficar muito mais fácil com quem você quer falar, em quem você quer chegar, o que você quer propagar para qual tipo de pessoa. Então, quem começou a se ligar nisso lá atrás tá surfando nessa onda até hoje. Não sei se respondeu exatamente o que eu. Respondeu. Cara, a gente viu um boom do TikTok com uma galera que enriqueceu com trends, com dancinha, com. Vou zoar aqui, um monte de galera gosta dele, mas o Receba, foi de pedreiro, com. Vamos falar, não vou falar que não é conteúdo, porque houve alguma coisa ali. Mas, na tua visão, por que cresceu tanto esse tipo de conteúdo acredito que foi numa pandemia pra frente? Por que cresceu tanto conteúdo assim? Você diz o conteúdo. O conteúdo tipo assim, de você pôr uma câmera e dançar, isso dá visualizações. Tá. Ou você fazer aquela trend de 1 segundo que faz um barulhinho na tela. Uhum. Que, tipo, por que isso tá viralizando e não, às vezes, um conteúdo mais. Um conteúdo requintado, de alguma coisa assim, vamos Perfeito. falar. Me rondou muito essa pergunta durante todo esse processo. E eu hoje vejo o seguinte: é entretenimento. O entretenimento, ele não tem uma barreira lógica, ele não tem uma regra lógica. O entretenimento nessas redes, ele não, ele deixou de ser só aquele entretenimento cômico para você dar risada, mas aquele entretenimento vago que quando um exemplo disso, se você tá num ônibus, no metrô e vê as pessoas scrollando ali no automático, às vezes elas estão curtindo, achando engraçadinho esses vídeos de uma dança ou de uma coisa bem simples. E é justamente por essa simplicidade. Então, eu deixei um pouco de crucificar esses conteúdos, por mais que também não ache tão interessante, mas é porque eu comecei a ver de uma forma que é por outros motivos, outras razões, né? O conteúdo denso, aquele que você aprende, um conteúdo educacional, ele tem um outro valor, mas para outras pessoas, né? Ou até mesmo para a mesma, só que em momentos diferentes dela, né? Às vezes, se ela está no horário de almoço ou indo trabalhar, talvez ela não queira
estudar ou aprender alguma coisa, ela só quer dar risada ou passar o tempo, né? Agora, talvez quando ela chega em casa à noite, depois de jantar e quer ficar ali de boa e pode querer consumir um conteúdo mais educativo. Então, eu acho que pulverizou tanto, abriu um leque tão grande de possibilidades de criação de conteúdo que eu acho que deixou de ser uma regra do que funciona, do que não funciona, do que é útil, do que é inútil. Eu acho que quebrou um pouco esse julgamento, né? A gente falou ali um pouquinho para trás de ferramentas. Eu Entendi. queria entender para você, como um publicitário e produtor audiovisual profissional, o que que é uma boa ferramenta para a galera que está começando a gravar conteúdo, edição de vídeo, editar uma foto? Até que ponto é legal a gente colocar um filtro na foto, que a gente vê a manada de filtro. E aí depois eu que aí respondo essa pergunta que depois eu vou te pôr um ponto interessante que é de uma notícia que eu vi uns tempos atrás. Legal. Bom, faz de novo a pergunta de outra maneira. A gente tá vendo uma onda agora a gente falou Ferramentas. de várias ferramentas que fazem boas edições de vídeo, Uhum. algumas inteligências artificiais que estão ajudando nisso. Como que a gente. Vamos lá um pouquinho a pergunta. Como que a gente consegue fazer um bom vídeo Uhum. sem a galera que tá olhando assistir e falar assim, nossa, isso aqui tá muito editado? Tipo assim, tá com muito filtro, tá com alguma coisa assim, porque a gente tá numa manada de filtros hoje, né? Certo. Então, tudo que a gente coloca tem que ter um filtro. O Instagram colocou, na hora que você vai postar um stories, uma tirinha assim com vários tipos de filtros. Um exemplo. Olha, os filtros, eu acho que eles vêm no momento onde, justamente para suprir aquele, aquele trabalho que uma pessoa comum precisaria ter para ter uma estética criativa diferente no seu conteúdo, né? Seja sua foto, seu vídeo. As ferramentas começaram a colaborar com isso cada vez mais, facilitar a vida. Então a pessoa não precisava mais ter um domínio de coloração, de, de efeitos especiais, porque as ferramentas foram provendo isso, né? Óbvio que dentro de uma bom senso, eu acho que isso é uma coisa que vai dividir a pessoa que usa isso desenfreadamente por nenhuma razão específica, vai utilizando, e tem aquela que entende que por que eu vou usar isso ou não vou usar isso, né? Isso é um ponto. Agora, indo pro lado mais prático das ferramentas, cara, o CapCut revolucionou, não posso deixar de falar dele, onde ele trouxe a, a ferramenta de edição de vídeo de uma maneira mais descomplicada e totalmente acessível, né? Por exemplo, nas produções de vídeo profissionais, de produtoras do cinema, tem os programas, né, como o Adobe Premiere, DaVinci, o Final Cut da Apple. Tem esses programas que são mais robustos para situações profissionais e o CapCut, pô, assim como o Canva também. É, para mim foram duas ferramentas revolucionárias nesse processo criativo, porque democratizou de uma forma brutal essa questão da pessoa comum que quer produzir conteúdo por profissional, né? Eu acho que ajudou demais, colaborou muito. Posso trazer até outras, por exemplo, o Snapseed é um aplicativo da Google, gratuito, onde você tem uma infinidade de ferramentas de edição de imagem, muito fácil de usar, excelente resultado, né? Que mais que eu acho que poderia trazer? Acho que as,
as ferramentas mais práticas e funcionais e conhecidas são essas hoje, né? Eu diria que o CapCut e o Canva. Se a galera quiser começar a gravar um conteúdo, por Com exemplo, editar certeza. algumas fotos, algumas coisas no Canva, vídeo no CapCut, Isso. aprende a mexer e manda bala. Vai Manda indo aos bala. poucos. É bem bacana porque a gente utiliza essas ferramentas aqui no podcast e realmente elas ajudam muito. Muito. Isso é muito show. Uma coisa que eu ia comentar contigo, o fato, né? É que eu vi um vídeo de um rapaz que ele é especialista em internet, em psico, alguma coisa. Não lembro, psico, sei lá, é psico. E aí ele falou que as pessoas hoje, elas se reconhecem mais no filtro do Instagram do que no próprio espelho. Qual que é o valor que você pensa sobre isso? Se diz da... Deixa eu ver se eu entendi. Tipo assim, ó, eu vou colocar, sei lá, eu boto minha câmera do meu celular, boto aqui e tem um filtro, eu com um filtro. Eu me reconheço de uma forma. Tem um Certo. filtro. Só que se eu me olho no espelho, eu não me reconheço. Porque eu tô tão no celular aqui, com tanto filtro, com tanta edição em cima de coisa. É, cara, eu acho que é o caminho por um mundo totalmente plástico, né? Plastificado. Porque, e é interessante que recentemente também eu vi um vídeo falando sobre essa questão do filtro, principalmente no TikTok, né? Tinha umas mulheres que aparecia assim com o filtro e, tipo, quando tirava, era outro ser humano. Isso é bizarro, porque não se trata mais de um filtro de coloração artística emulando uma câmera antiga retrô, como era o Instagram. Deixou de ser isso para virar um make-up cirúrgico de transformar você em outro ser. Então, assim, é bizarro. Eu acho que é isso, né? As pessoas vão fazendo uso disso do jeito que elas querem, né? E aí depois vai acontecendo essas consequências, né? A pessoa já não consegue mais, né, se ver da sua forma original em relação ao filtro, né? Mega produzido, embonecado, embelezado. Tipo, é sinistro. É sinistro isso. Cara, tem um recurso que eu vi no meu celular que eu fiquei chocado. Você põe uma foto, agora tem edição automática da foto. Eu não preciso mais editar a foto. Eu fiquei, cara, não é possível. Assim, é legal, mas pra mim é ódio da preguiça isso. Porque meu, você precisa editar uma foto, que é um bagulho automático pra você. E ficou tipo assim, cara, olha o tanto que a gente tá assim, evoluindo, mas se não acabar nos policiando, vira uma coisa muito mental depois. E acho que perdeu o controle já. Tipo, agora com as inteligências artificiais, a gente tem uma enxurrada de programas e sites que ampliam uma foto pequena de baixa resolução, modificam o fundo, modificam o céu, pega o seu rosto, bota em outro corpo, pega você, coloca em um país, coloca em outro e perfeito. Você não precisa mais de um Photoshop para fazer algo nesse nível, né? Então, é perigoso. Vai ficar cada vez mais difícil você discernir o que que é real e o que que não é. Como que você enxerga a produção de vídeos de antigamente, de vídeos de fotos? A gente tem dois exemplos, meu, que são batatas aqui, que três vou colocar aqui. A Nokia, que não se atualizou com celulares e morreu. Não morreu, né? Ainda parece que tem, mas a Kodak, que acabou com as fotos reveladas. Saudade de ter aqueles álbuns de fotinha revelada, era muito E tá bacana. voltando. Então, e as blockbusters da vida, as Uhum, locadoras, por que perfeito. que você acha que esse tipo de negócio, que era totalmente voltado para vídeo, para foto, foi morrendo com o surgimento de Netflix, com o surgimento de celulares, smartphones com fotos? Por que que morreu e o que que poderia ser feito para resgatar na visão de alguém que trabalha com isso? Cara, eu acho que. é, Vamos lá. O maior culpado disso é a própria tecnologia. A tecnologia, ela
não tem escrúpulos, ela vai devastando tecnologias do passado. Então, eu acho que certas coisas do passado que hoje já não existem mais ou não fazem mais sentido existir, eu acho que não se trata de resgatar aquilo, mas sim de trazer aquela influência, aquela estética, né? Você falou da Kodak e tal. Comecei a reparar que muita gente das novas gerações que nunca tiveram contato com filme, né? Com os filmezinhos, né, de câmera, começaram a querer ir atrás disso, né? E grandes criadores de conteúdo falar, então beleza, eu vou começar a fazer isso. Então eu comecei a ver filmmakers, fotógrafos usando câmera analógica, com lente, manual. Ou seja, todos aqueles filtros que tinha no Instagram e em outros aplicativos para deixar a coisa retrô, é isso, é tentar emular o que o passado fazia, né? E isso começou a voltar. Então, eu não acho que... Bom, por exemplo, no caso da Blockbuster é um caso um pouco diferente. É um lance de distribuição, onde na época era totalmente escasso você conseguir ver um filme, era muito mais difícil. Hoje em dia, a internet destruiu isso com stream, com torrents. Não sei se você vai conhecer isso. Esse eu já conheci, esse eu peguei Ah! essa época. Então, assim, mudou muita coisa. Mudou muita coisa e não tem como impedir que isso aconteça. Não tem. Isso é engraçado, né? Porque, assim, a nosso público aqui eu tava falando pra Marina, a média é entre 26 até 38 anos. Então a galera já pegou Tá, esse torrent e pegou o 4Shared também pra baixar música. A perfeito. galera mais jovem não sabe nem o que é isso. Não Ou tem vai pelo menos saber. uma ideia. Ou você gravar um vídeo no Nero, tá ligado? As Pode coisas assim, crer. é bem Aham. por aí. A galera não entende muito como que eram uns poucos dos perrengues. Eu não peguei tanto esses perrengues, eu peguei Não, metade eu ali. também não. Mas foi assim, meu, a gente vê como que as coisas evoluíram, né, cara? Hoje você Totalmente. paga vintão ali no Spotify, tem a música que você quiser. Pois é. Eu sempre gostei de falar isso, que eu peguei os MP3 nascendo, né? Eu tive um Walkman com uma fitinha, cheguei a pegar isso, que era do meu pai, do meu irmão, e era engraçado, a bateria do Walkman começava a ficar fraca, a música começava a ficar lenta. Eu lembro que eu tinha uma fita do Red Hot, o Californication, em fita, e o negócio começava a ficar lento. Caramba, que coisa estranha. Aí, tipo, veio o Discman, que a gente conseguiu ter CDs de 700 mega. Uau! Eu lembro que eu fazia várias playlists de rock, colocava ali, tipo, uma penca de música. E aí começou a vir os MP3, né? Aqueles tabletzinhos, assim, os batonzinhos que a gente chamava. E era muito louco, porque você vê como o comportamento de consumo foi mudando brutalmente, né? Eu lembro que era muito legal você ter aquele MP3 com poucos megas, onde você colocava as músicas que você queria, os álbuns que você queria. E hoje você tem qualquer música que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser. E é tanto que você nem sabe o que tem, porque é infinito. Então, é muito louco. É muito. Cara, você pegou esse ponto da evolução e eu quero fazer uma comparação aqui, não sei se é tão boa. Aí eu quero você, na sua visão, o que que você acha? Perfeito. Se já está no nível, se já passou, ou se a tendência é passar. Você acredita que um celular, em algum momento, vai passar uma qualidade de uma boa câmera? Já chegou esse Já momento. chegou. Já. Tranquilamente. Tranquilamente com. Pô, acho que se a gente pegar os cinco top dos modelos da Apple, da Samsung, principalmente esses dois, é, com certeza você vai ter algo muito próximo. Muito próximo. Ó, acho que um exemplo mais atual disso é o modo cinemático do iPhone. Ali, o que é esse modo cinemático, né? Vamos contextualizar um pouco.
ele pega o que você teria uma gravação de vídeo normal e acopla ali configurações para uma estética mais cinematográfica, que é o quê? É você ter um FPS mais baixo, 24 frames, que é um número que o cinema utiliza. Então, para tentar explicar um pouco melhor esse lance dos frames, o que seria isso, né? 24 frames, você tem. Quando a gente faz um movimento, você pode perceber que você não vê minha mão de uma forma muito nítida, né? Você vê meio que um borrão. Porque o cinema foi espelhado na realidade, e a realidade é assim. E aí, os celulares sempre tiveram uma dificuldade de tirar o aspecto digital, né? E aí foram ganhando esses atributos. Então, nesse modo cinemático, você tem uma estabilização melhor, você tem um foco cravado no rosto, você tem esses frames, você tem um color gradezinho, uma coloração um pouco mais que puxa para esse aspecto cinematográfico, uma coisa mais desaturada, descontrastada. Então, assim, chegou muito próximo. Tanto que as propagandas, a Apple adora fazer isso, né? Tipo, esse comercial foi gravado com um iPhone 15, 14, 16, sei lá. Né? Então, chegou esse momento, a gente já tá vivendo ele, do celular e as câmeras estarem ali pau a pau. E são casos específicos que quebra essa regra. Um desses casos específicos que eu quero te perguntar também, Uhum. e se não for o porquê ainda, o que que você acha sobre isso? A câmera do celular vai chegar um momento que ela vai poder, tipo, fazer um filme? Ou fazer, tipo, acredito que já aconteça, tá? Mas em usar na televisão para fazer uma reportagem, vídeos de repórteres, vamos supor, vou jogar na televisão, vai um jornal nacional feito por câmeras de celulares. Provavelmente. Provavelmente eu não posso afirmar aqui emissoras que estão utilizando isso, eu não sei, mas eu acredito que possivelmente já devem estar utilizando. Principalmente por um fator, acho que o mais relevante de todos, que é o HDR. O que é o HDR? High Dynamic Range. Que seria o quê? É você ter um alto alcance dinâmico de cores e de iluminação. O que acontece? Nas câmeras profissionais, a gente é responsável por setar ela, configurar ela e corrigir se aquela iluminação está correta de uma forma manual, onde nós temos que decidir isso, né? Nos celulares, com a evolução dos chips Snapdragon, entre outros, que começaram a trazer muito avanço em software, porque como o celular ele é capado da parte de estrutura, de lentes, de processamento, eles começaram a desenvolver mais códigos para poder suprir certas questões em relação a isso, a qualidade, o HDR, por exemplo. Então, o que acontece? Se a gente tem um repórter na beira da praia, onde ele está numa situação de sombra e de sol com luz muito forte, um celular ele consegue equilibrar isso. Então, por exemplo, se eu estou precisando iluminar a pessoa, o fundo que está com muito sol ele vai estourar. Eu tenho que tomar essa decisão com uma câmera profissional. No celular com HDR, ele resolve esse problema, porque ele vai conseguir iluminar a pessoa e também segurar o fundo, diminuindo o brilho do fundo. Então a gente tem aquelas imagens que, pô, você vê a pessoa perfeitamente exposta com iluminação, o céu azulzinho, a árvore com seus detalhes, tipo, você vê todos a gama de nuances de luz e de cor. Então, assim, agora falando de. Você comentou de filmes e cinema. Aí eu acho que o gargalo começa a pegar. Porque o filme que roda.
numa tela de cinema, tem que ser muito grande, né? Uma resolução gigantesca. Então, aí eu acho que o celular ainda não sei dizer se ele está preparado para isso. Eu acho que já vai enfrentar mais dificuldade. Então, na sua visão, pensando nisso todo, o cinema não vai morrer. Não, de forma Difícil. alguma. Mesmo com tanta tecnologia vindo, câmeras ficando melhores, serviços de streaming, porra, você vê muita série hoje, muito. É, filme vai ser tipo assim, mas muita série Eu vindo acho pro assim, momento. a maneira de consumo do cinema mudou. Isso sim, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem as pessoas indo pro cinema, né? Tipo, com Netflix em casa e uma puta TV gigante OLED, não vai querer, às vezes, ir pro cinema, a não ser pelo fato da experiência. Que aí eu acho que até é um ponto estratégico que os cinemas deveriam começar a abrir o olho é começar a não oferecer o filme que está em cartaz, mas uma experiência, né? Tipo, uma experiência maior, né? Eu cheguei a ver uma época que nos países asiáticos, para variar, a gente tem lá cinemas 4D. O que é isso, 4D? São cinemas que, tipo assim, momentos que tem água, cai respingo de água no cinema. Momentos que tem uma explosão ou uma coisa que traga o aroma de alguma coisa, eles começaram a injetar isso no cinema através de fragrâncias, de perfumes. Então, começar a criar uma outra proposta, né? Então, e democratizou demais as produções, né? Então, por exemplo, a gente teve quantas séries que a gente tem que, que foram, acho que até, não vou arriscar dizer algumas agora, mas tiveram algumas que usaram equipamentos muito mais básicos, né? Porque assim que, ao mesmo tempo que os celulares avançaram, muitas câmeras que até então no cinema eram inalcançáveis para o público, que existe câmera de cinema de 20 mil até 100 mil reais. E hoje a gente tem as mirrorless, que é uma nova tecnologia relativamente nova, já tem um tempo, que te permite ter um resultado muito próximo ao cinema e essas câmeras caríssimas. Tem uma máquina, um tipo de máquina que eu vejo até hoje, que ela é um pouco mais antiga. A Polaroid. Polaroid. Tem gente que utiliza isso daí ainda, fica até em festas de aniversário, às vezes. Uma das coisas é isso, tem aquela câmera de tirar fotos, enfim. Por que que você acha que, mesmo com tudo isso que já rolou de novidade tecnológica, ainda existe esse pouquinho da antiguidade? Eu acho que é por conta de uma vontade natural das pessoas de quererem se conectar com o que aconteceu lá atrás, né? Porque, por exemplo, a gente não tem aquela emoção que a gente tinha de uma Polaroid de tipo assim, pô, eu só tenho aqui 10 filmes, 10 fotos e eu tenho que fazer elas valerem. Não é um cartão de memória que você. Ah, tenho foto infinita aqui, tipo 100 gigas para eu queimar à toa, né? Então, eu acho que é da mesma forma que, por exemplo, o vinil. O vinil começou a- recentemente eu vi algumas notícias falando que começou a ter uma nova alta de venda de vinis. Você fala, ué, mas por quê? E aí é justamente por isso, né? Eu acho que as pessoas estão querendo se conectar com o que já foi, querendo experimentar essa curiosidade, né? César, na hora que eu vou começar a criar algum conteúdo na internet, o que que eu preciso para fazer um bom vídeo? Eu sei que você pode me falar, depende do que eu quero, da imagem que eu quero passar, Aham. o que que eu preciso. Eu quero saber como que eu, sei lá, eu quero começar a criar conteúdo no Instagram, quero virar influenciador. O que que eu preciso?
de material, além, obviamente, do celular com câmera e gravar, pra ter alguma coisa chamativa pra conseguir atrair audiência pra mim? Eu acho que antes de tudo isso, uma ideia. Uma ideia muito boa. Um gancho muito bom. Um vídeo muito bom, ele não. Eu acredito que ele não é necessariamente feito por uma câmera, um celular fantástico, mas a execução dele, por que que ele veio ao mundo e foi pensado daquela forma é muito mais importante, né? Por isso que realmente depende. É, porque a gente pode ter um vídeo muito bom em termos estéticos, de qualidade e de roteiro, de texto, conteúdo, né? Eu acho que são duas coisas que você vai no decorrer da sua trajetória, às vezes acertando mais em um, acertando mais em outro, né? Eu acho que eu posso dizer que eu já fiz alguns vídeos que não foram feitos com uma hiperprodução, mas foram bem, e outros que foi uma hiperprodução e não foram tão bem, né? Agora, uma outra coisa que eu gosto de saber, porque eu sempre vejo. Eu vou muito em evento, muitos eventos de networking, feiras, enfim. E a gente sempre vê uma galera fazendo vídeo e tudo mais. Uhum. Como que é o trabalho disso tudo ali, um pouco do bastidor mesmo? O Tá. que que você fala, putz, isso eu tenho que gravar, isso eu não tenho, isso eu vou fazer, eu vou pegar esse ângulo, eu vou pegar isso aqui, num evento com muita gente, quem que eu gravo, o que que eu preciso, como que você faz todas essas decisões? Olha, eu acho que isso pode ser muito pessoal de cada um. O método, a receita que cada um segue. Porque eu sigo a minha. E eu comecei a entender isso, né? Óbvio que existe situações e situações. Se eu tô fechando com o cliente final, por exemplo, você quer gravar um vídeo seu em uma feira e existem N possíveis diálogos para a gente chegar num acordo. Por exemplo, tem aquele cliente que vai chegar assim: olha, confio em você, vi seu conteúdo, achei animal, quero trabalhar com você, faz aí. E existe aquele que vai querer ter mais controle da situação, onde provavelmente ele já vai ter uma experiência, ele vai querer pontuar, ele vai possivelmente ter um briefing de tipo, olha, César, eu quero captar isso, isso, isso nessa feira, eu quero captar essas expressões dessas pessoas, eu quero captar esse stand, esse equipamento, e assim como aquele que vai falar, olha, vai, faz aí que eu sei que você sabe o que eu quero, eu já entendi o que você me entrega. Então, é uma coisa que pode variar muito. Não sei se respondeu, eu posso dar um exemplo do meu processo, se você quiser. Dá teu exemplo, como que é a tua metodologia para isso, porque às vezes a gente está com uma audiência aqui que não sabe Uhum. muito sobre isso e quer entender um caminho. Às vezes pode ser uma parte de um caminho também. Tá. Bom, novamente, depende muito do tipo de situação a ser gravado. Mas vamos continuar no exemplo da feira. Existe um termo que a gente chama na produção de vídeo que é os B-rolls. O que que é B-rolls? É o rolo B, né? Existe o A-roll, que é o rolo A, e o B. O que que é isso? Vamos partir do princípio de uma entrevista, né? De um documentário também. É que isso pode ser aplicado em qualquer situação, onde tem alguém dando uma mensagem, falando um texto, um conteúdo. Esse é o A, é o principal, e o B é os complementares. O B-roll é isso. Então, o que eu faço? Grande parte das produções que tem essa abertura a gente complementar essa fala com elementos, por exemplo, você pegar algumas imagens do escritório da pessoa, da empresa da pessoa,
de algum detalhe e complementar isso com a fala, né? Eu gosto muito desse formato porque eu acho que enriquece o vídeo. Você não fica ali só olhando para a pessoa falando, você tem mais dinâmica, você pode trabalhar com pausas, você pode trabalhar com uma trilha que vai subir, que vai descer, que vai entrar a voz. Então torna o seu vídeo mais interessante e dinâmico, né? Não estou dizendo que é certo ou errado. Eu acho que existem conteúdos que é só a fala mesmo, assim como um podcast ou um corte. O principal é a mensagem e acabou. E assim como uns mais artísticos, que a gente pode explorar esses elementos, né? Colocar o cenário junto para contar a história, não só a fala em si, o conteúdo em si. Muito se fala no mundo digital para uma boa criação de conteúdo de dominar a habilidade do storytelling. O que é o storytelling, para quem não sabe? E como que eu posso colocar num vídeo, alguma coisa que eu, uma criação de conteúdo que eu possa estar fazendo, a sua visão, como você está gravando, como é que você vê isso aqui, como você também tem uma agência de marketing, o que que você trabalha com a galera que está contigo. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que com essa enxurrada de termos começou a ficar um pouco complicar a cabeça das pessoas. O storytelling é exatamente isso, contar uma história. Ah, mas como assim contar uma história? É tão óbvio assim? Parece óbvio, mas não é tanto. Porque é você transformar o seu conteúdo numa história que conecte com algumas pessoas. Então, não é só sobre você vender o que você vende, vender a sua marca, seu nome. É você contar aquela história e ter uma identificação. O melhor exemplo que eu posso dar aqui é a Samsung novamente. A Samsung e grandes marcas trabalham com muita força com storytelling. Eu lembro, por exemplo, de um case deles que é sensacional. Que eu não lembro exatamente o filme inteiro, né, esse comercial, mas ele se consistia no seguinte: era tinha ali o personagem principal, que era um contratado, um ator, um funcionário da Samsung, não sei, e ele estava numa canoa no meio de um rio, não sei se era no Amazonas ou em algum outro rio, e ele estava levando uma televisão para um tribo indígena poder assistir um jogo da Copa do Mundo. Então, eles levaram gerador, televisão, um pouco dessa tecnologia móvel e registraram isso de uma forma de um storytelling. Então ele pegou, tipo, os indígenas meio que emocionados, tipo, olhando, tipo, eles nunca tinham assistido uma televisão. E isso é totalmente um storytelling bacana, né? Que na época, no mundo publicitário, no mundo do marketing, foi comentado, né? E é lógico, isso também abre margens de críticas e de opiniões, total. Mas é basicamente isso. É você mandar uma mensagem, só que contando uma história. A gente pode ver no marketing digital as pessoas abusando disso cada vez mais, né? O clássico é aquela pessoa que sai do seu escritório, da sua mansão e entra no carro e liga a chave e chega na cafeteria e tá contando ali em off a sua trajetória e aí mostra onde chegou. Ah, é um storytelling, né? Cara, a gente falou aqui muito de criar conteúdos bons para, seja para um profissional, seja para uma pessoa que está querendo criar conteúdo normal na Uhum. internet. E eu queria te perguntar, qual que é o impacto que um conteúdo, vamos falar assim, falar mal feito? Acredito que depende. Mas na sua visão, o quanto que um conteúdo que um vídeo que ficou feio e um vídeo que ficou muito bacana, qual que é o impacto que cada um pode ter nos meus resultados, seja numa captação de audiência, jogar um lead, esquentar um lead, que um vídeo
o poder de um vídeo bem feito e o poder de um vídeo mal feito? Olha, os números não vão deixar essa de responder isso. Se a gente tem ali um vídeo que performou muito bem e outro não, vamos analisar o porquê disso. Ah, será que foi a estética? Será que foi o conteúdo? Será que foi um jeito que eu fiz? Pode ser N coisas, né? Agora, eu acho que uma coisa interessante de comentar é que eu acho que muitas das pessoas que estão começando com a criação de conteúdo na internet ficam nessa ânsia, nessa tensão de ai, meu vídeo não performou muito bem, o outro um pouco mais. Então, eu acho assim, a gente está num jogo hoje de quantidade. A quantidade, ela hoje passa por cima da qualidade. Não estou dizendo e defendendo que você não deve se preocupar com qualidade e fazer de qualquer coisa. Não é isso. Mas é parar de tentar acertar o vídeo viral e focar na constância, saca? É sobre isso. Isso que é o foco, né? Porque se a gente analisar grandes criadores, grandes pessoas que já têm uma audiência grande, que nos influencia, que a gente gosta, rola o feed delas, rola ali e flagra o que tem de diferente. Provavelmente vai ter uma quantidade exorbitante de conteúdos da pessoa ali falando, enfim, um monte de conteúdo, né? Ó, com ressalvas daquelas que de repente fizeram isso no passado, começaram a ocultar. Você chega no perfil da pessoa, tem 10 posts e a pessoa tem milhões. Então, com certeza tem alguma coisa aí que ela já reestruturou o perfil dela. Não é uma coisa, ela já tá em outro jogo, né? O que que diferencia um criador de conteúdo grande, que tem muito sucesso, de um criador que não tem sucesso? Constância e carisma. Eu acho que é os dois. Por quê? Porque é uma combinação muito poderosa. Porque, como eu te falei, hoje eu não tenho acesso ao banco de dados do Instagram, mas vamos parar para pensar quantas publicações de Reels são feitas por minuto? Ou por hora, vai. Eu não sei esse número, mas eu te garanto que é muito. Então, assim, como que eu vou brigar com a galera se eu posto um vídeo por semana? Ou dois? Então, assim, é aí que entra o tráfego. Tanto que todos os especialistas de marketing digital vão falar que você precisa fazer X posts, X stories, X não sei o quê. E é verdade, né? Esse papo de, não, você não precisa fazer muito. Mentira. Ou beleza, talvez haja algum outro caminho onde você não precise ter muita quantidade, mas olha, de verdade, todos os criadores grandes que eu vejo têm uma quantidade gigantesca e a maioria deles tá com a cara a tapa ali, né? Sendo quem eles são. Acho que isso, a autenticidade está cada vez mais poderosa, né? No Instagram. Então, eu acho que é nesse caminho. Você falou de criadores de conteúdos grandes que você já viu. Que você. Vamos falar, qual desses criadores que você, tipo assim, se espelha, que você fala, putz, esse cara ou essa mulher manda muito bem. Olha, posso citar alguns nomes, sim. Eu acho que eu não poderia deixar de citar que me ajudou muito nesse processo com o videomaker, filmmaker, que é o Rafa Donofrio, né? Ele é um videomaker que teve insights muito interessantes em relação a, a como gerir o negócio videomaker, né? O business da coisa. Porque ele trouxe, e eu acho que isso é válido para
todas as profissões artísticas que envolve arte de alguma maneira. O artista, ele fica muito preso na obra dele, no gosto dele, na característica dele. E eu acho isso importante porque é isso que vai fazer ele ter o diferencial e a marca registrada dele. Porém, entretanto, esquece do business, do comercial, da estratégia, do marketing, da venda, né? Pô, eu mesmo, no meu processo de evolução da minha carreira, até na publicidade, foi se falado muito pouco sobre venda, sobre dinheiro, valor, preço, precificação, negócio, sabe? A vida real. E, e ele foi um cara que desenvolveu um curso, eu consumi o curso dele, foi muito válido, que era o modelo recorrente. E só com conteúdo, aí eu acho que vai responder legal o que você quis dizer, né? Com o conteúdo gratuito dele já me despertou um interesse de seguir e de consumir. Porque girava em torno disso. Era um déficit de algo que eu não tinha e precisava ter, né? É uma dor que precisava ser curada. E ele apareceu com essa solução. Assim como foram aparecendo outros, e cada nicho tem o seu curador de dor, né? Vamos dizer assim. Então, eu consegui, através ali do conteúdo dele, e depois isso foi aprimorado no curso, a pensar no business da coisa, né? Tipo, por que que eu vou só vender um vídeo se eu posso vender uma estratégia, um porquê, uma constância de vídeo? O meu cliente da hamburgueria do João, ele não precisa de um vídeo bonito do hambúrguer dele. Ele precisa de vários vídeos de todos os hambúrgueres, do espaço dele. Ele precisa de vídeo de depoimento. Ele precisa de uma série de coisas. Então, isso foi algo muito interessante. E, entre outros criadores de conteúdo, eu acho que tem o Matheus da Brainstorm Academy, que eu indico totalmente para quem quer começar a produzir conteúdo na internet. Ele simplesmente criou a maior comunidade de dicas e mini aulas que você pode aprender desde edição é, de vídeo, enfim, parte de áudio, iluminação. Ele fez um canal muito rico de conteúdo, né? Essa Brainstorm Academy. Inclusive, também fiz um curso deles de edição, porque até então a minha bagagem de edição que eu tinha no Premiere era totalmente intuitiva e por minha conta, né? E durante a pandemia eu falei, bom, eu não vou ficar parado esperando as coisas acontecerem. Então, no mínimo, eu vou ficar estudando. Então, isso foi crucial para o processo também. César, se você fosse dar uma dica para uma pessoa que quer começar a trabalhar com vídeos, edições, fotografias, o que você falaria? Olha, a melhor dica de todas eu acho que é estuda bastante. Pega o Google e o YouTube e devora noite e dia. Porque, cara, você estudando, seja o que você quiser aprender nessa vida, nesses dois lugares, você vai aprender tudo. Tudo que você precisa. Então, como fotografar melhor? Se você digitar isso no Google ou no YouTube, você vai ser impactado com uma enxurrada de sites e vídeos te ensinando isso. Então, assim, não é gastar rios de dinheiro em cursos ou informações. Não que isso não possa ser bom, mas não, no começo, né? A pessoa está no início, não. Acho que é isso, sabe? Tem muita coisa gratuita. Então, não focar em gastar rios de dinheiro nisso, em equipamento. Começar do básico. Gosto de fotografar. Legal. Mas o que eu gosto de fotografar? Casamento? Comida? Festa, show, o que eu preciso de peculiaridades específicas para executar cada nicho de mercado?
Então, acho que isso é o mais importante. César, infelizmente a gente tá encaminhando pro final desse podcast. Cara, foi um podcast que, juro, eu não falei quase nada porque eu tava tão imerso no conteúdo que você passou, cara. Porque muita gente não sabe muito o que que é o por trás, né? Do que Sim, aparece das câmeras, acha que é só filmar aqui e beleza, tá pronto. Não, tem muita coisa envolvida. E tanto que eu tenho certeza que você não falou nem metade das coisas que tem que fazer aqui. Então já te faço um novo convite para uhum. você voltar mais vezes aqui para a gente afunilar cada vez mais isso. A gente aprender edição de vídeo. Cara, obrigado por ter, ter trago todo esse conhecimento aqui pra gente. Imagina, foi um prazer imenso. Primeira vez num podcast, então estou achando muito interessante poder estar aqui passando coisas que estão armazenadas na nossa HD. É muito legal porque a gente percebe, você fica normalmente atrás das câmeras, hoje você está na frente da câmera, isso Exato. é muito interessante. César, você gosta de mandar áudio? Gosto. Por incrível que pareça, eu acho que às vezes eu me dou melhor mandando áudio do que escrevendo. Então eu te faço um desafio para você mandar um áudio. Se todas as pessoas do mundo hoje fossem receber um áudio do César, aí você pode falar olhando para sua câmera, o que que você falaria? Essa é complicada, hein? Essa pega, né? Bom, mas eu acho que eu poderia usar como base a última coisa que eu falei. Acho que a melhor coisa a se fazer numa época onde a gente tem uma infinidade de opções de conteúdo, de informação. A gente tem aí inteligência artificial, a gente tem aí o chat GPT. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto hoje na internet. O que você precisa para ser bem sucedido na vida, para ter uma vida de sucesso, de paz, de saúde, de tudo, né? E então, se você for uma pessoa curiosa, manter essa chama acesa de querer ir atrás cada vez mais, seja de uma alimentação melhor, de uma educação melhor, de você se especializar melhor na sua profissão, tem tudo pronto. É só você consumir isso, organizar seu tempo, que você vai chegar onde você quiser. Áudio enviado, áudio recebido pela nossa audiência. Obrigado para você que assistiu esse vídeo aqui até o final. Espero que você gostou, esteja gostando desse conteúdo, de todos os conteúdos que a gente trouxe até aqui. O conteúdo do César é um conteúdo bem técnico, mas também bem prático que ele trouxe. A gente teve muitos insights. Você vai precisar rever esse vídeo várias vezes para você entender muitas das coisas também. Você vai entender que não é só pôr uma câmera aqui e começar a falar um monte de groselha que você não vai se destacar na internet. A gente tem que entender também como que é todo esse mundo de gravar vídeos, de gravar, tirar foto, de gravar tudo. Então, eu espero que você deixe seu comentário, compartilhe esse episódio, grupo WhatsApp, de trabalho, de família, de parente, de tudo que você tiver, grupo, qual o seu gado, você pode mandar também. Manda para os grupos que você tiver, compartilha para a gente levar essas mensagens que o César trouxe e que todos os outros convidados que já passaram por esse podcast trouxeram. Vocês têm mais de 20 programas para vocês assistir. Meu, tá muito bacana os programas, assuntos variados, pra vocês aprenderem muito sobre como se crescer profissional e pessoalmente também. Eu quero dar um recado dos nossos patrocinadores. Nós temos os patrocinadores, o Gaspar Barbearia, que é uma barbearia premium, tem muitos tipos de serviços, entre eles um clube de assinatura para você cortar cabelo, fazer a barba à vontade. Para vocês saberem mais sobre os planos da Gaspar Barbearia, só entrar nas redes sociais deles, que a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. E também o Instituto Harmony. O Instituto Harmony, eles fazem serviços estéticos e de nutrição esportiva. O Neto Mosca, ele faz o serviço de educação física e também da nutrição. E se você quer fazer o serviço de estética, a gente tem a biomédica Thaís Pazeto, que ela cuida muito da parte de harmonização facial e corporal. Também a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo para vocês estarem conhecendo o trabalho deles. Peço que você também se inscreva no canal, deixe seu like e nos siga nas redes sociais do Life Club Podcast. Muito obrigado e até o próximo vídeo.